Oi, gente linda, como vocês estão? Eu estou muito bem, obrigada. E hoje aqui eu venho novamente falar sobre o nosso desafio aí de ficar 21 dias consecutivos sem reclamar. E eu já quero dizer aqui para você que é super possível mesmo, 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 mesmo. Então, hoje eu quero falar sobre o despertar. E no livro Despertar, o autor ele conta uma história muito interessante. E eu vou contar elas aqui para você. Então, um monge ele entrou ali, ele entrou para como se fala, uma ordem onde exigia total silêncio, silêncio absoluto, tá? E após 5 anos, o abade perguntou para ele, disse para ele assim, para o novato, tá? Olha, você tem direito a 2 palavras. E aí o novato disse, cama dura. O abade falou, lamento. Eu vou ver se eu consigo uma outra cama para você. E aí voltou-se ao silêncio. Depois de 10 anos, o abade voltou a falar com esse mesmo novato e concedeu a ele 2 palavras novamente. Comida fria. Aí o abade falou, vamos ver o que nós podemos fazer. Beleza. Após 15 anos, o abade voltou no novato e disse que ele tinha direito a 2 palavras novamente. E aí ele disse, o novato, né? Quero sair. E o abade respondeu, é uma boa ideia. Você não fez nada aqui além de reclamar, desde quando você chegou. E aí, a conclusão que nós chegamos, né, com o jovem monge, é que você pode achar aí do outro lado que você não reclama com frequência, né? Mas você começa a se despertar nessa fase que nós estamos e entender que sim, você reclama. E eu quero lembrar aqui que esse desafio que nós estamos a fazer, tá? Talvez você esteja preocupado com as reclamações que você vai verbalizar. E é isso que você tem que se preocupar, e não com as que você pensa. Porque o que acontece? Na fase que você está, você começa a perceber que quando você pensa em uma reclamação, você não comunica, porque você está lá no desafio, não sei qual o objeto que você escolheu. Então, nós estamos trabalhando, né, esses 21 dias para arrancar pela raiz, né, as queixas que nós temos exprimidas, né, que fica ali enraizada na gente e que chega pela manifestação da nossa boca, entendeu? Com as nossas palavras. Lembra? Vocês devem ter ouvido falar bastante sobre isso, né? Que primeiro eu penso, depois eu comunico e aí só depois é que eu sinto. Inclusive teve um dos vídeos, eu não sei se foi aqui, eu não sei onde foi que eu gravei, que eu peço até para você aí que tá do outro lado, coloque a mão na cintura, fica de pé, coloca a mão na cintura e olha pro céu. Não precisa ser na rua, tá? Pode ser dentro de casa, olha pro teto, mas segura aqui igual a Mulher Maravilha e fica olhando, tô com soluço, olhando para cima. Depois você escreve aqui nos comentários o que foi o resultado, tá? Então esse desafio, o que você precisa entender, né? Que até mesmo seus pensamentos de reclamação vão diminuir. Por que vão diminuir, tá? Porque você está na fase, né, onde você já está consciente de que você reclama sim, tá? E aí a próxima fase é a competência consciente, é onde você pensa e aí você fala, não, mas isso eu não posso falar. E aí você muda o que você vai dizer. Você vai dizer a mesma coisa que você pensou, mas com novas palavras. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Inclusive, na época, meu namorado, que hoje é meu esposo, ele me encheu o saco porque eu substituí difícil por desafiador. Então, é um desafio. Outra coisa que eu aprendi que fez toda a diferença para mim, além de substituir as palavras, foi quando antes, no passado, quando eu ia contar uma história, tá? E tudo isso faz parte dos 21 dias para você parar e pensar. Então eu falava assim, que o pessoal, sabe, reclama, porque as pessoas, elas não estão contentes com aquilo que elas têm. Tá, mas quem são essas pessoas? Aí eu ficava pensando assim, quem são essas pessoas? Essas pessoas... E aí,
um mestre aí que eu tenho todo o amor e todo o apreço, como todos os mestres que passaram pela minha vida e que me só somaram, um deles disse para mim assim: se você colocasse na frase eu estou reclamando, eu não estou satisfeita, eu gostaria de ser financeiramente dependente, eu gostaria de me casar, eu não gostei, confesso a vocês. E aí eu falei assim: mas não sou eu. É que o pessoal tá aí doido atrás de casamento, né? Então todo mundo aí tá aí atrás, né, de ficar grávida. Ah, todo mundo quem? Todo mundo é muita gente, ele dizia. Fala eu. E até que teve uma hora que eu entendi. Na verdade, quando eu digo eu, o meu consciente, não sei onde ele tá, meu inconsciente, ele entende que sou eu mesma que tô a sentir aquilo, tá? Assim acontece com a parte de eu entrar nesse desafio de 21 dias consecutivos sem reclamar. Uma vez que eu já sei que eu reclamo, que eu penso melhor com as palavras, já que eu estou nesse 21 dias e eu quero fechar os 21 dias, nessa rotina, de entender que eu não posso ficar falando as palavras que elas não vão me edificar, elas não vão me fazer crescer. E como eu faço isso? Eu faço isso através do desafio, onde eu entendo, tá? Que eu não devo, em hipótese alguma, reclamar. E sim, que eu posso falar daquela situação, mas sem reclamar, né? Inclusive, vou ver se eu gravo um vídeo aqui com várias palavras que podem ser substituídas. Uma delas eu falei aqui que era realmente uma que o meu esposo ele debochava mesmo na hora da gente, como se fala, quando ele me ouvia falar, ele falava: você não fala difícil porque agora você mudou, né? Porque assim, o meu esposo ele tem não sei achar a palavra exata para te dizer, mas assim, e eu acredito que você tem alguém aí também próximo a você que é assim, que ele vê a vida de uma outra forma. Esses desafios que eu tenho, que eu tive no passado, ele naquela época ele acreditava que só era eu pensar, refletir sobre o assunto e eu encontraria a resposta. E eu achava que não era assim. Então toda a vida dele foi assim, né? E que na verdade é isso, que com todas essas imersões que eu fui, foi o que eu aprendi, tá? Mas que para isso, assim como o desafio fica enraizado em mim, eu preciso estar constantemente ali trabalhando isso dentro de mim. Aí às vezes algumas pessoas falam assim: eu fui para aquele curso, mas não deu muito certo, eu saí de lá até animada, mas depois, e sim, eu até entendo o que essa pessoa quis dizer. Porque é dessa forma, gente, quando nós temos um aprendizado, como esse aqui do livro de 21 dias, tá? E aí eu posso fazer um paralelo, por exemplo, você aprendeu a falar inglês. Se você não pratica, você vai esquecer. E aí você vai perder aquilo que você ficou um tempão pagando para fazer aula e aí você não praticou mais, tá? Então, assim, toda essa dinâmica de nós falarmos as palavras corretas, de nós pensarmos antes de comunicar, é como você não treinar quando você aprende a falar inglês. Gostei bastante aqui do que eu acabei de dizer, inclusive, porque é bem isso. Então, se você não pratica, você não sabe, tá? Então, eu aconselho a você realmente que, se você acredita aí que você chegou na fase onde você viu que você realmente reclama, eu tenho certeza que deve ter na internet esse livro, né? Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Vai trazer muitas coisas boas para você. Eu tinha uma pessoa muito querida, que não está mais entre nós, que toda a história, e era uma grande amiga, tá? Que eu contava para ela, ela conseguia tirar as coisas boas dessa história. E aí eu ficava danada, como que essa menina pode, gente? Ela não acha? E assim, é que na verdade eu acredito que ela tenha vindo, assim como o meu esposo, com uma outra consciência, sabe assim? Uma outra coisa. Uma outra visão, que não foi a visão que eu tive, né? Achava que para mim tudo era comum, tudo era normal, e que era normal também reclamar, né? Tudo comum, normal. E aí quando você entende, né? Quando você estuda um pouquinho, é tão bom quando você tem as palavras corretas, quando você vê que você fala e você fica muito mais positiva com aquilo que você está a comunicar. Então, eu vou ficando por aqui em mais um vídeo para você e para mim também, porque quando eu gravo os vídeos mais fichas caem, tá bom? Já quero... Desculpa, gente, é minha gata, tá? Já quero desejar para vocês aí os 21 dias
consecutivos sem reclamar. Se você gostou desse vídeo, já dá um like, já se inscreve no canal. E para você, eu sei que isso não custa nada, para mim vale bastante. E já deixa aqui se você tem aí a ideia, se você precisa de alguma coisa, se você tem a ideia de algum livro onde eu possa fazer essa explanação bem simples, rápida e objetiva, tá bom? Então, vem comigo nessa viagem que eu estou adorando, 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 adorando. Grande beijo e até o próximo vídeo. Espero você aqui comigo.